Jesus, meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Mateus, capítulo de número 12. Aqueles que não puderem abrir suas Bíblias, vai ficar aqui depois editado este vídeo para que vocês possam assistir depois e recapitular esses versículos aí que nós pregamos aqui agora nesta noite, né? Então, meus irmãos, a palavra que Deus nos entregou no dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículos de 22 ao 32. Comecemos. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, reconheceu os seus pensamentos e disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia e perdoará aos homens. Mas as blasfêmias contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século, nem no século futuro. Então, meus caros irmãos, então vocês podem ver aqui que os fariseus eram pessoas legalistas, como eu falei em lives anteriores. E eles procuravam, acima de tudo, manifestar o seu poder político. Não era só um poder religioso. Então vocês veem aqui que eles estavam loucos para poder sacrificar a Cristo, né? Condená-lo à pena de morte. Então isso aqui é uma das tocaias que os fariseus prepararam para fazer com que levasse Cristo à pena de morte, né? Que era a crucificação naquela época. Então, meus irmãos, para você ver, o homem não tem como uma casa subsistir se ela é contra si mesma. Não tem como. Então, para vocês terem uma ideia, quando a Bíblia fala que o filho das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz, é exatamente por isso. Essa parábola aqui que Jesus deixa bastante explícita, é mostrando por A mais B que os demônios eles são unidos. Os filhos da luz, muitas vezes, eles causam retaliações internamente. Calma, você vai estar questionando por que, pastor, você fala isso. Hoje o que acontece? As igrejas, que eram para ser considerada luz deste mundo e sal dessa terra, muitas igrejas, não são todas, estão deixando muito a desejar, meus irmãos. Então o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma retaliação dentro das próprias congregações. Porque essas congregações, elas deixaram de perder a essência da Bíblia, que é Cristo. Perderam a essência da Bíblia. Então começaram a entrar um monte de heresias, de apostasias dentro dessas igrejas. Então o que acontece? Com isso,
O pastor hoje em dia, que é um pastor mais tradicional, ele não tem mais como mudar. Até mesmo você que toma posse das escrituras, você não tem mais como mudar. Porque já está lá, a erva daninha já está lá dentro da igreja. E como é que você vai tirar? Então, eu converso com muitos pastores hoje ao redor do Brasil e muitos deles até explicam. Teve um amigo meu que abriu uma igreja, mas essa igreja perdeu a essência de igreja justamente porque, meus irmãos, abriram a mão de coisas do mundo que entrasse para dentro da igreja para que tivesse uma arrecadação maior de fundos. E aí vocês devem estarem se perguntando, e os milagres? Onde estão os milagres da época de Jesus Cristo e de seus discípulos? Os milagres deixaram de acontecer justamente por isso. A casa está dividida, meus irmãos. Não é por mim nem por vocês. É por causa de uma liderança que deixou as rédeas afrouxadas, fazendo com que essa erva daninha entrasse e se alastrasse dentro da igreja. A igreja, única e exclusivamente, ela não vive através só de entretenimento. O entretenimento, ele tem que ser bem avaliado antes que ele entre dentro da sua igreja. Porque assim como lá no livro de 1 Pedro, fala que você deve respeitar sua mulher e colocar ela numa posição que você deva escutá-la. Mas só que ao mesmo tempo, hoje, nós não obedecemos a palavra de Deus, que está na vertical. E com isso, o que acontece? Nós deixamos de escutar uns aos outros para agir, segundo o apóstolo Tiago, segundo as nossas próprias concupiscências, as concupiscências da nossa própria carne. Por isso que ninguém respeita mais ninguém. Nem no meio gospel, ninguém tem mais aí para ninguém. Eu ando pela cidade, ando falando com pessoas no dia a dia, e essas pessoas falam para mim, pastor, as pessoas perderam o amor. Eu trabalho na rede pública, de saúde pública aqui da cidade, e as pessoas perderam o amor completamente. As pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com o próximo. Então, meus irmãos, essa essência de Cristo, você dentro da sua própria casa, você deve fazer esse conserto. Lá no livro de Malaquias, fala que nós devemos consertar os nossos corações e os corações de nossos filhos. Porque sem que isso exista, não tem como a casa subsistir, a casa permanecer em pé. Porque há uma retaliação muito grande. É a mesma coisa que você expulsasse seus filhos de dentro da sua própria casa. E logo em seguida, eles serão seus próprios juízes. E vocês responderão perante a isso. Porque nós agimos segundo a nossa própria carne. Deixamos o legado de Jesus Cristo de lado, que é perdoar uns aos outros como a si mesmo. E passamos a escutar a voz do mundo. Se você está agora com alguma desavença, com algum ente querido dentro da tua casa, peça perdão neste momento. É o momento de reconciliação com o próximo. É o momento de manifestar o poder do Senhor sobre sua vida. Isso acontece, meus irmãos, porque a gente está deixando o legado do mundo entrar para dentro da nossa casa. E como é que Deus vai reinar dentro do nosso próprio lar? Não tem como. Nós agimos como humanidade na horizontal. Cristo vem na vertical. Para sermos a semelhança de Cristo, imitadores de Cristo, é necessário que nós andemos na vertical, sepultando sempre os nossos pecados. E analisando como é feito na Santa Ceia, o que é que está fazendo com que eu me aproxime de Deus? Então, os fariseus, meus irmãos, o que é que eles faziam? Eles tentaram, por A mais B, sacrificar a Cristo com o imediatismo deles. Mas só que, como era comum naquela época,
Eles queriam saber, porque, pelo que estava escrito, o Messias, para vir, ele teria que estar manifestando alguns milagres. Então, era essa uma das formas que eles tinham de levar ou um ou outro para ser curado, para comprovar se Jesus era mesmo o Messias. Então, quando eles viram que Deus estava manifestando o teu poder através do teu filho aqui na terra, eles começaram a questionar, dizer que Jesus era o líder dos demônios. Então, com isso, Jesus vai lá e faz uma retórica contra eles, fazendo com que eles percebam que ali há uma unção muito grande sobre a vida daquele homem e que jamais eles possam questionar da maneira como eles questionaram. Então, meus irmãos, assim acontece nos dias atuais. Muitos duvidam muito de Jesus. É por isso que nem todos serão salvos. Apesar de estarem dentro da igreja, porque seus corações deixaram a humildade de lado. E o coração de um fariseu era um coração religioso, cheio de maledicências, que aplicava a sentença de qualquer jeito, segundo sua própria carne, segundo sua própria vontade. Eles não tinham intenção de agradar a Deus de nenhuma maneira. A intenção deles era agir para poder ter certas regalias do Império Romano. Os fariseus juntamente com os escribas e os saduceus. E você percebe que nos dias atuais está acontecendo a mesma coisa. Os escribas e os fariseus são chamados doutores da lei. Esses fazem com que vocês se afastem de Cristo. Que vocês deixam de receber a essência da Bíblia, que é Jesus. Para começar a receber um conteúdo que é em favor da teologia da prosperidade. E aí, quando acontece uma praga que nem essa, meus irmãos, vocês não têm como se defender, porque a casa foi construída na areia, e qualquer vento que sopra, ele abala e derruba essa casa, porque não foi construída na rocha. Nós devemos construir o alicerce da nossa vida na rocha. E é sobre a rocha que devemos construir a nossa casa. E através de nosso lar, como testemunho, levaremos isso para a nossa igreja. E para os nossos encontros também. E até mesmo visita nos lares. Mas para isso, é necessário que haja arrependimento. E arrependimento de coração. Não tem como agradarmos a Deus sem que haja arrependimento em nossos corações. Então, aqui no texto, que ele vem explicando que uma casa está dividida e não tem como subsistir uma casa dividida, é exatamente por isso. É necessário que nem no livro de Malaquias, que você perdoe, mesmo que doa no fundo do seu coração, o seu próximo. É necessário também que vigiemos, porque nem todos estão preparados para receber essa graça. Mas ore, peça a Deus que nem lá na oração de Mateus 6,6, no seu canto secreto, Deus já está olhando suas orações. E no momento certo, Ele vai tomar ação. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então devemos parar de ficar questionando a Deus. E sim, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. E esse socorro é que vai resgatar nossas vidas. E é que vai pôr ordem em nossa casa. Não sejamos hipócritas, que nem os fariseus. Comecemos a andar realmente nas veredas retas, né? Nas veredas certas da vida. Porque uma hora essa conta vem. E a cobrança de Deus, ela tarda, mas não falha. Vários escândalos estão acontecendo hoje na atualidade. Não estamos aqui para falar o nome de A ou de B. Nem estamos aqui para poder questioná-los. Mas estamos aqui para, como atalaios de Cristo,
vigiarmos para aquele que não está, para aquele que está de pé, que não caia, e para orarmos em prol dessas pessoas. Porque quem sabe naquele último momento, que nem um ladrão da cruz, essas pessoas venham se arrepender de coração. Mas só que, meus irmãos, tudo que cometemos aqui, tudo tem seus resquícios, né? Suas retaliações. Assim como o rei Davi, ele fez como colocou Urias na frente de batalha, e depois o profeta Natan foi até lá para poder questioná-lo, ele cometeu um delito ali. Ele sabia do que estava acontecendo, então ele queria se apossar da mulher do próximo, então ele colocou Urias na frente de batalha justamente para poder ficar com Betseba. Então a desgraça veio dentro do teu próprio lar. Davi, que era segundo o coração de Deus, ele orou e jejuou, mas só que a desgraça não deixou de vir dentro do teu próprio lar. Então vigiemos nesse sentido. Porque os delitos que a gente comete aqui nesta terra, ele vai, mais à frente, nos pegar desprevenidos. Por mais que a gente ache que está ali por cima de tudo, mas Deus sempre está olhando. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, não pertence a nós homens. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Hoje, na atualidade, as pessoas perderam o amor por quê? Aquelas pessoas que têm um coração cristocêntrico, elas vão receber Cristo. Cristo está provando, acima de tudo, quem é o verdadeiro cristão. Deus está fazendo essa provação. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que talvez poucos tenham ouvido isso. Você saiba perdoar, você saiba se converter realmente de coração dos seus maus caminhos, para poder Cristo entrar na sua vida. Cristo já sabe de todos aqueles, por mais que tenha passado por uma vida turbulenta, quem vai ter essa capacidade de perdoar? Porque o céu, ele se conquista à força. Quem de vocês vão ter essa capacidade de ser testado até o final e atingir o reino dos céus? Alcançar essa graça. Por isso que todos estão sendo provados, inclusive aqueles que estão dentro das igrejas. Tive muitos amigos meus recentemente que falaram: por que muitas pessoas se afastaram de Deus? Justamente nesse período pandêmico. Meus irmãos, a resposta está aí. Essas pessoas se afastaram de Deus justamente porque elas não tinham o coração voltado para Cristo. Porque aquele que tem um coração cristocêntrico escuta a voz do pastor. E o nosso pastor é Jesus Cristo. O pastor aqui na terra, ele está ali para nos coordenar, nos orientar, nos trazer ensinamentos. Mas o nosso pastor maior é Jesus Cristo. E a gente deve estar aqui, atentos para escutar a sua voz. Nunca deixemos de orar. É necessário que oremos pelos nossos entes queridos. É necessário que oremos pela nossa federação, pelo nosso estado, pelo nosso município. Justamente porque, se você não fizer isso, as cidades se deteriorarão e a praga chegará até sua tenda. A violência vai aumentar cada vez mais, justamente porque as pessoas desviaram dos seus caminhos e passaram a adotar os caminhos errôneos da vida. Deixaram de orar, deixaram de jejuar, deixaram de cumprir aquilo que é a igreja, o que somos aqui na terra, o que é a verdadeira igreja de Deus aqui na terra. Deixaram de cumprir isso. Então essa desgraça está vindo porque colocamos tudo na conta do pastor, coitado. O pastor local, da igreja local, onde muitos congregam, coloca tudo na conta dele. E ele é o único que é o responsável por responder esses atos, seja pecaminoso ou não.
Está errado. Nós devemos muito orar pela nossa liderança, mas acima de tudo, devemos cumprir os nossos compromissos como cristão e não deixar tudo na conta dele, porque às vezes ele é uma pessoa boa e excelente. Não vamos fazer acepção de pessoas. A gente não está mostrando aqui que todos são iguais. Não. Tem muitos pastores bons e que pagam um preço muito alto pelas ovelhas. Mas é necessário que antecedemos pela vida desses homens e dessas mulheres que são as pastoras e outras que fazem parte do ministério, que pagam um preço muito alto para poder orar, porque a salvação, ela não é ganha pelos rituais, muito menos pelas nossas gerações anteriores. Então fiquemos bem atentos, bastante atentos quanto a isso. E fica aqui para você uma palavra de bênção, que reveja seus conceitos. Olhe para si mesmo e veja onde que você está errando. Olhe para o seu coração. Veja se é necessário dentro da tua casa perdoar alguém. E se isso for, que faça. Então, irmãos, vamos orar para que Jesus continue nos abençoando, para que Jesus continue derramando o seu maná sobre os nossos lares e para que Ele sempre nos dê livramento. Oremos. Pai querido, Pai amado, entrega essa live aqui nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar essas vidas em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha retirar todo e qualquer mal enraizado dentro do coração dessas pessoas. Alabassuricantalabás. Principalmente aqueles que não querem ceder o perdão. Ó Pai querido, Pai amado, vai em busca dessas pessoas, Pai, que andam brigando constantemente dentro do teu lar. Esse pai ou essa mãe não aguenta mais, Pai, ver tanto desespero dentro da tua casa. Ó Pai, tem rogado dia e de noite, pedido para que essas pessoas se reconciliem. O espírito maligno entrou dentro dessa casa e se apossou dessas pessoas porque permitiram em nome do Senhor Jesus. Mas é necessário agora você voltar para os caminhos do Senhor Jesus, para que Deus continue derramando bênção sobre a sua casa e faça com que você seja atalaia de Cristo, para que você tenha unção para repreender esses demônios, para que você possa orar e para que tudo isso caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, essa mulher que vem pedindo por Deus, para que este homem largue o alcoolismo em nome do Senhor Jesus. Pai, toca o coração dessa pessoa agora neste momento. Toca o coração desta mulher agora neste momento, que vive com palavrão na boca, que vive amaldiçoando as vidas dentro de casa. Ó Pai querido, Pai amado, vá em busca dessas pessoas, que as converta realmente de coração, que mude o sentido da vida, que ela seja usada como testemunha do Senhor mais à frente, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, agora encerra essa live, entregando nas tuas mãos esse povo abençoado, que o Senhor dê uma semana repleta de alegrias, que o Senhor livre do homem mau, da bala perdida, do homicida, da peste perniciosa e dos maus caminhos. Ide em paz, que o Senhor Jesus acompanhe. Fica na paz, meus irmãos. Até a próxima live. Temos uma nova programação para colocar ao ar, que é o Café com Galileu, né? Talvez coloquemos essa programação dentro da plataforma do Instagram, ou se não, a gente vai dar aí mais ou menos um mês e depois a gente já vai ao ar com essa programação. Porque essa programação vai ao ar no meio da semana. Então vamos continuar orando para que esse ministério continue abençoando muitas vidas e continue fazendo com que muitas pessoas desistam de seus maus caminhos. Fica na paz, que o Senhor Jesus abençoe. Chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar
fiel.